Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar. Eu sou Daniel Ibarra e hoje você vai ter mais aquela atualização gostosa das notícias da semana, do mês, do ano, com notícias do front, com os nossos queridos Paulo e Mackensen, que eu vou dar o meu olá de sempre, porque ele é meu amigo, ele é o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga. Tudo bom, Mac? Tudo jóia, boa, Paulo. Saudações cavalarianas para vocês aí, para você, ouvinte que nos acompanha. Furamos uma semana, estamos aqui para cobrir agora, para não dar mais intervalo. E já agradecendo a você, apoiador do nosso canal, membro do nosso canal no YouTube aí, que está ajudando a gente com uma verbinha todo mês. Muito, muito obrigado. Estamos preparando coisas interessantes aqui para investir o dinheiro que vocês confiam na nossa administração aqui para fazer melhoras importantes para o nosso podcast. Maravilha. Conosco também este homem que está sempre cercado lá em Minas Gerais, Paulo Renato Kloss. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, Bull, Mac, saudações segianas. Tudo bom com vocês? Estão preparados? Sempre. Vamos? Sempre. Então vamos que vamos. Sempre. Vamos que vamos. Hoje o primeiro tópico, muita gente deve ter assistido na televisão ou lido na internet, que é sobre a crise na fronteira entre Polônia e Bielorrússia, e depois nós vamos comentar também a crise na fronteira entre Rússia e Ucrânia. Ou seja, é uma região joia para todo mundo que quiser passear. Ah, tá uma maravilha, hein? Cicloturismo. Tá... É, o ciclo do turismo. Agora, se você, meu caro ouvinte, quer um pouco mais de dicas de turismo como essa do Paulo, se inscreva-se, tá? Dá o joinha, dá um like, comenta, para dar aquele salve pra gente aí, beleza? Só local joia. Só botar o joinha já ajuda, mas comentar fica legal também. Pode meter o pau, tá? Pode mandar tomar no cu, a gente não liga não. A gente fala mal mesmo de todo mundo, principalmente dos russos. Paulo, falando em russo. Vamos começar? Primeiro, primeiro entre a crise na fronteira entre Polônia e Bielorrússia. Então, muita gente deve ter assistido, como eu disse, as tristes imagens na fronteira entre Bielorrússia e Polônia dos refugiados. Eles falam que são refugiados sírios, iraquianos, curdos, mas tem até cubano tentando entrar dentro do bloco. Ou seja, são refugiados que viajaram para a Bielorrússia e estão tentando entrar dentro do bloco da União Europeia através da Polônia, só que a Polônia não deixa eles entrarem. Então a Polônia barrou e cerca de quase 5 mil refugiados estão presos. Alguns já estão voltando para os países de origem, mas há um desastre humanitário lá nessa região. Agora, quando a gente tenta entender o que está acontecendo, dá até mais raiva. Porque, bom, fazendo background, entre fronteira de Polônia e Bielorrússia, uma série de refugiados estão tentando entrar no bloco. Quando que isso aconteceu? Desde quando isso ocorre? Desde o começo do ano, só que agora se agravou nesse último mês, agora de novembro. Então, muitos refugiados viajaram para a Bielorrússia com a esperança de conseguir entrar no bloco, só que não conseguiram. Então, eles estão, a Deus dará, eles buscam especialmente a Alemanha, né? A Alemanha, até Polônia, eles tentam. Qualquer lugar que eles consigam. Na Bielorrússia que eles não querem ficar. Por que será? Lá eles não querem. Então, a União Europeia e a OTAN, eles culpam Lukashenko, nosso amigo, que citamos, já estamos citando várias vezes, nós fizemos um PHM sobre a Bielorrússia ano passado, e Lukashenko, pelo que se parece, ele tirou todas as restrições e podem vir refugiados que nós ajudaremos a vocês a entrarem no bloco. Abriu as pernas. Abriu, exatamente. Não tem visto, pode entrar aqui como se fosse um local de trânsito, e nossos agentes irão ajudar vocês a cruzarem a fronteira. Eles estavam dando alicate para os refugiados, para eles cortarem os arames e poderem entrar. Então, a União Europeia e a OTAN acusam a Bielorrússia, Lukashenko, e ele admitiu esses dias, realmente,
ele está deixando os refugiados entrarem no país e entrarem no bloco da União Europeia. Lukashenko está usando os refugiados como arma política. Ele está usando para criar caos, desordem, tanto na Polônia como na União Europeia. Então, ele facilitou, e todos vão se lembrar, no começo do ano já haviam sanções devido aos protestos do ano passado, e no começo do ano, não tão no começo do ano, mas teve aquele caso do avião da Ryanair, que eles mandaram descer em Minsk para prender um dissidente político. Então, a partir disso, começaram a ter mais sanções. Então, o que o Lukashenko fez? Olha, devido às sanções, eu não tenho dinheiro para mais barrar esses refugiados. Eu não tenho como barrar todos eles, então eu estou deixando eles entrarem. Chantagem. Pura. É chantagem. Simples. Exatamente isso. Agora, triste ver que um líder está usando os refugiados como arma política. E tem muita gente falando, olha, isso é uma guerra híbrida do Putin, da Bielorrússia, contra a OTAN, a União Europeia. Poxa, agora tudo é guerra híbrida. Quem está para aqueles que estão nos escutando, assistindo, não fala guerra híbrida, não dá essa bobeira, não. Fica bonitinho, fala as coisas direito, presta atenção no que a gente está falando. Não fala guerra híbrida, não existe isso. Então, Lukashenko está usando, devido às sanções, retaliando a União Europeia através dos refugiados. O que não é novidade. Aí que tá, Bu. Na verdade, não é novidade, só que os líderes que estão em volta da União Europeia, eles já perceberam como que se chantageia a União Europeia. Sim. Desde 2015, a União Europeia vem barrando esses refugiados. Milhares se afogaram no Mediterrâneo, ou centenas de milhares estão presos naqueles centros de detenções nas ilhas gregas porque não conseguem entrar. Então, o que o Lukashenko fez é apenas mais uma ação que vários... Sim. Em 2010, Gaddafi falou, se vocês não me derem dinheiro, eu vou deixar um monte de refugiado ignorante e analfabeto entrarem na União Europeia. Deram dinheiro, quase 60 milhões de euros na época. Erdogan, em 2015, 2016, com aquele tanto de refugiado, falou, olha, eu não consigo, tendo problema, ainda mais para ferrar os gregos ali do lado, eu não consigo, eu preciso de dinheiro para manter esses refugiados, senão eu vou ter que soltar. Ele ganhou 6 bilhões de dólares nessa brincadeira. Então os líderes hoje em dia, eles sabem como atingir o ponto fraco da União Europeia. Até a Merkel, no começo, em 2015, estava abrindo os braços, venham imigrantes, venham refugiados para cá e tal, e depois acabou. Não. Toda a União Europeia hoje busca certas políticas para barrar. Eles têm medo. Caso entre esse tanto de refugiados e acaba criando um caos político. Não, então, o caos social já está, né? Porque você olha a situação de Paris, você olha a situação das cidades francesas, a situação no Pas-de-Calais. Sim. Porque eles não conseguem entrar. Eles não conseguem entrar na Grã-Bretanha. Na Espanha também, a região de Ceuta. Então. E a própria Alemanha tem um problema grave com isso. Sim, até os países nórdicos sofrem muito com a imigração indiscriminada. Então assim, é até difícil falar a solução é isso, a solução é aquilo. Na minha humilde e ignorante opinião, a solução é você conseguir ajudar essas pessoas a voltarem para casa, porque voltar para casa seja uma vantagem, porque a sua casa, o seu país está em reconstrução, o seu país precisa de você. Acontece que os cenários são muito complexos, né? De toda a parte. É só olhar para a Síria. Sim. Só olhar para a Síria. Mas é complicadíssimo, sim. E, por exemplo, outra situação. Há pouco tempo atrás, a Espanha deu tratamento médico para um líder rebelde ali na região do oeste, o Saara Ocidental, onde tem alguns rebeldes, eles lutam contra o Marrocos, e o Marrocos, depois que viu que a Espanha tinha dado tratamento médico, falou, acabou, não tem, vou deixar entrar, então virou arma.
Arma para esses países. Arma para esses líderes fazerem o que quiserem com a União Europeia. E a União Europeia, até hoje, eles não possuem políticas. Então, o que eles fazem? Dá dinheiro, bloqueia todo mundo e dá Não, não é dinheiro só para quem isso. tiver. E assim, a solução imediata para países que não podem receber esses refugiados, você tem ali fronteiras todas muito vazadas, coladas umas nas outras, mas é você, infelizmente, usar de força, né? E o que é politicamente impensável Uhum. para qualquer líder. Não que ele seja preocupado com a população, tá? A gente sabe historicamente que esse tipo de gente não está preocupado com a população, com o De bem-estar, jeito com nenhum. nada, com nada, com nada. Então, o uso da força é a única maneira de você tentar preservar quem já está dentro do país. Mas isso é um complicador também, porque muitas daquelas pessoas efetivamente estão procurando um local melhor para viver, e obviamente no meio dessas pessoas que estão procurando um lugar para viver, tem um monte de filho da puta, tem um monte de terrorista, que não estão ali procurando um lugar melhor para viver. Querem Então apenas lucrar, ganhar o dinheiro e difícil, ferrar o máximo possível de pessoas. é difícil. Então, há um desastre humanitário na fronteira e não é interessante, mas olha o que a Bielorrússia vem fazendo, ela usa os próprios agentes para tentar passar essa galera para dentro da Polônia e da União Europeia. Varsóvia acusa o Putin de ter pensado nisso. O Putin falou que não. Então, se o Putin falou que não, que ele não está envolvido, tudo bem. Isso aí. Então, há de se ver, muitos já estão voltando para os países de origem, mas ainda há muitos refugiados lá. Eles estão entre a Polônia, a Bielorrússia, na terra de ninguém, Sim. que a gente chama. Então, vamos ver cenas dos próximos capítulos aí. Com certeza haverão mais sanções por parte da União Europeia sobre a Bielorrússia. A Bielorrússia já é quase cortada do mundo, a esfera junto da Rússia, então não vai A mudar muita Bielorrússia é coisa. praticamente uma república soviética de novo. Fantoche, é um fantoche do Putin, Lukashenko. Então, vamos ver cenas dos próximos capítulos, mas podemos ver como que esses países... Não, isso não é algo novo, como nós vimos, já são anos e anos desses líderes autocratas aí, esses ditadores usando chantagem contra a União Europeia e usando refugiados como arma política. Você falou do Putin, ele também está mexendo as asinhas ali, né? O Putin... Aquela fronteira toda da Rússia, Bielorrússia primeiro e agora com a Ucrânia, não tem jeito. E agora, nas últimas semanas aumentaram os rumores de que a Rússia iria invadir a Ucrânia. Então eles estão usando de vários locais perto da fronteira com a Ucrânia para aglomerar um tanto de materiais, soldados, tanques de guerra, e o presidente da Ucrânia está preocupado, não só o presidente da Ucrânia, como Jens Stoltenberg, que é o líder da OTAN. Então, nós já falamos isso no ano passado. A Rússia está botando um tanto de tropas na fronteira e vai ter uma invasão. Nunca teve nada. Muita gente acha que não haverá invasão, porque em meio à Covid, a Rússia está sofrendo ainda com a Covid. Então, não tem dinheiro para uma aventura invadir, ainda mais no século, 2021, invadir um país forte como a Ucrânia. Mas nunca se sabe. Então Putin já juntou mais de 90 mil soldados, 1.200 tanques, força aérea, tudo em volta. E vai lembrar que a Ucrânia ali faz fronteira com a Bielorrússia em cima e a Rússia do lado. Então eles meio que estão cercando, e são cenas dos próximos capítulos, mas nós sabemos também de uma coisa, que Putin está testando a União Europeia, está testando a OTAN, é isso. Muita gente fala, ele não vai atacar por agora porque ele não vai atacar no inverno. Ataca no inverno quando é exército de fora, vai atacar no inverno o exército ucraniano? Porra, não adianta. Então vai ser em janeiro esse ataque, Putin está pé da vida porque os americanos há pouco tempo atrás fizeram exercícios militares no Mediterrâneo. Então o Putin fala que o saco está entornando
e agora há esse tanto de tropas na fronteira. Putin está apenas testando a OTAN, a União Europeia, a união deles. Será que eles vão ajudar a Ucrânia se eu for atacar? Como que eles irão responder? E vale lembrar que os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e outros países da OTAN vêm dando treinamento para os ucranianos desde 2014, 2015, até antes. Os Estados Unidos deram tanto de lançadores Javelin para ver se melhora a situação, mas vai ter que ajudar mais, se caso tiver uma invasão. Eu, sinceramente, pela crise que está hoje em dia, não vejo que... Eles até acham que essa crise na Bielorrússia é para como se fosse uma... Cortina de fumaça. Exatamente para essa invasão. Só que eu acredito que Putin, como sempre, está jogando xadrez com a Europa e tem essa situação. Ele está apenas vendo qual que será a reação, a união, testando a força do bloco frente aos russos. É isso. Tentando descobrir o que o outro lado está fazendo, né? O que o inimigo está fazendo do outro lado da colina, para parafrasear aí um título clássico de história militar. Exatamente, e ele sabe que toda vez que ele coloca tropas desse tanto na fronteira, a OTAN fica doida, o Zelensky lá na Ucrânia fica doidinho, ai meu Deus. Então, é isso que ele quer botar o caos, quer deixar todo mundo com medo. Pô, amanhã vai ter coluna de blindados russos aqui, viver nesse permanente medo. É isso que ele quer. E quem sabe conseguir trocar por uma liderança pró-Moscou. Que esse é o objetivo. Sem dúvida, mais uma república de volta. Mais uma, é um quintal. Muito bom. Viu? Só um cutuco. O amiguinho do Sudão voltou pro lugar dele lá essa semana. Colocaram o líder de volta no local. Foi tipo, poxa, desculpa, somos amigos. Foi mal. No hard feelings, tá beleza. E nós vamos citar esse episódio no próximo PHM, mas para os ouvintes, para aqueles que estão nos assistindo, para eles prestarem atenção como que é feita a política lá na África. Jogo de compadres. Uma bosta. Faz tempo. Ô Mac. Oi. Fala aí, meu querido, tua vez. Então, vou trazer um monte de pequenas coisinhas aqui. Boa. Pequena coisinha, no dia 15 de novembro agora, aconteceu uma videoconferência entre o Biden, presidente dos Estados Unidos, e o líder democraticamente eleito da China, o Xi Jinping. Ele conseguiu falar, o Biden? Falou. Pô, tem um vídeo dele falando e depois ele pede o que tá falando e solta o anyway no final, que eu ri demais. Cara. Isso. Tem outro vídeo que ele dormiu. Ui, porra. Dureza. Vamos lá. E a videoconferência a gente acredita que provavelmente foi feita pelo Zoom, que é um programa chinês, né? Ele não ia ter a audácia de fazer por algum programa da Microsoft, enfim. A pauta principal para esse encontro foi a tensão que vem aumentando sobre o reconhecimento do status de Taiwan enquanto nação independente, que a China não reconhece como independente, pela política de uma China, ou qualquer coisa do gênero, em tradução do chinês para o inglês, que vem para o português e que a gente adapta do jeito que dá aqui. Só que diplomaticamente nem os Estados Unidos apoiam Taiwan como um estado independente. Então o negócio fica meio esquisito. Algumas autoridades dos Estados Unidos se reuniram com o presidente de Taiwan esses dias atrás, hein? E isso está sendo considerado pelos chineses como uma atitude hostil. Isso foi o pré-reunião. E... peido para os chineses é uma atitude hostil. Exatamente. Então, eles falam demais. Exatamente. E correu aí uma palavra, quase uma promessa de que os americanos ajudariam Taiwan em um eventual conflito direto. Pelo lado chinês, os vários exercícios militares continuam sendo feitos na região, isso com cada vez mais frequência, principalmente com força aérea. E nessa reunião, o Jinping, que tem a vantagem nacional de não ter nem oposição, e não tem uma imprensa apertando, e que foi elevado ao status do Mao Zedong e do Deng Xiaoping em importância e em influência, ele disse que a China vai adotar medidas decisivas caso as forças pró-independência de Taiwan cruzem a chamada linha vermelha, e que, sim, o governo de Taiwan é subordinado à China e será reincorporado à força se necessário. O Biden disse que está comprometido com a política de uma China no que se refere a Taiwan. Então,
Os americanos podem treinar as tropas de Taiwan, podem vender equipamento, mas o recado que fica é: se vocês entrarem em guerra, vocês que se virem com a China. A gente não vai se queimar. O relógio está tocando, né? Nós já citamos aqui em outro PHM que Taiwan, de um jeito ou de outro, vai entrar de vez nessa política de uma China. Vai. Não se sabe a forma, mas que vai rodar, vai. Não adianta. A China... Semanas para trás, eles estavam fazendo exercícios militares na zona aérea de Taiwan com mais de 36 jatos de combate. Então, poxa, é esperar quando? Mearsheimer falou, arruma a bomba atômica para Taiwan e larga. Pronto. Ou Taiwan vira um Hong Kong. Hong Kong tinha um status especial, mas já não tem mais. Exatamente. Tá virando um Xinjiang da vida. Hong Kong já era. Já era. Então o status eles já não conseguem conseguir. Lutar até o final ou arrumar a bomba atômica. Os Estados Unidos não vão entrar. Bom, essa é a pergunta. Não com Biden, né? Não, definitivamente. Mas essa é a pergunta. Existe aquela que é Nuclear Umbrella, que é o guarda-chuva nuclear americano para proteger Coreia do Sul, proteger Japão, Taiwan contra Rússia e China. Só que hoje, décadas e décadas atrás, hoje as coisas mudaram. Será que os Estados Unidos iriam? É mais fácil que nem faz a Ucrânia. Dá arma, dá treinamento e tal, mas na hora do vamos ver, meu amigo, ó. Seria interessante uma nova crise dos mísseis de Cuba em Taiwan, né? Passa o satélite espião chinês e encontra uma série de instalações com mísseis nucleares americanos em solo taiwanês. Ia ser interessante isso aí. O senhor está muito safadinho, senhor. Daniel não estou? Hoje eu tô. Está muito então safadinho. É isso. É ver quando que a China vai decidir pegar Taiwan. Eles aplicam sanções em quem fala Taiwan. Um governante em algum lugar fala, poxa, Taiwan... Não, tá errado. Então... mas... E a China não tem pressa. Ela pode ir apertando, pode cercar, pode fazer qualquer tipo de bloqueio. Uma hora vai mudar a liderança, uma hora vai apertar, não adianta. Bom. Verdade. É verdade. O que mais? Outros temas dessa conversa foram a agressividade comercial da China, que o Biden praticamente pediu desculpa, violações de direitos humanos na província de Xinjiang contra os uigures, no Tibete, em Hong Kong, e até questões relacionadas aí às Olimpíadas de Inverno do ano que vem, que está rolando uma movimentação de vários países para fazer um boicote. Acharam a tenista, né? Diz que acharam, saiu um vídeo aí, tá num torneio, não sei aonde lá, mas sei lá, tá meio esquisito esse negócio. E além desses pontos de atrito, também conversaram sobre a necessidade de melhorar a comunicação e a cooperação entre as duas principais economias do mundo. E ficou por isso. A China deu as cartas, acabou simples assim, não teve grande pressão. Legal, né? Come laranja, a China piava fininho. Não é? Falando em China... Come laranja, a China piava fininho. Com esse aí... Tá dando espaço. E é só o primeiro ano, hein? É só o primeiro ano. Só o primeiro ano. Falando em China, o Japão finalmente tem o seu primeiro porta-aviões de fato e de direito desde a Segunda Guerra Mundial. Parabéns ao Japão. Parabéns ao Japão. O JS Izumo era até então um porta-helicópteros. Era um porta-helicópteros. Que foi convertido para uso como porta-aviões, porta-aviões leve, depois de algumas manobras e testes aí que comprovaram a capacidade dele para operar F-35, desde que com decolagem e pouso vertical. Ainda faltam algumas adaptações e ajustes no navio, mas isso para deixar ele 100% operacional no uso dos F-35. Mas o caminho já está escancarado, já foi divulgado, é isso aí. O pessoal não sabe exatamente como isso vai ser explicado nas normas japonesas que prevêem forças só de defesa. Como a gente sabe, o porta-aviões é por excelência um vetor de projeção de força e não uma projeção de defesa, que a gente pode pensar na ideia de projeção de defesa, como faz, por exemplo, Israel. Papo para outro PHM. Além disso, além do Izumo, outro navio, o JS Kaga, está na fila para adaptações parecidas com o que o Izumo recebeu. Isso já prevendo o uso
para os 42 F-35 que o Japão adquiriu e que vão chegar na Terra do Sol Nascente nos próximos 5 anos. Não teve um Kaga que afundou na Segunda Guerra Mundial, não? O que... Se o navio não chamava assim... Não deve ter, não. Pô, eles vão botar o nome que nunca afundou, vai botar no porta... Aí não é possível, né? Não deve ter. Veremos. Estará aqui, para quem acompanha no YouTube, tem as legendas aqui no meio do vídeo. Se a gente achar, vai estar aí. Outra notícia agora com o nosso exército brasileiro, né? Só uma coisinha, Mac, Bull. Oi. A gente sempre cita que a China deve estar com 3, 4 porta-aviões já. Eu vi que já tá para sair outro, mas a China não tem experiência em táticas e estratégias navais com os porta-aviões. Estão rodando o mundo inteiro. O Japão tem. O Japão sabe como é fazer. Levou 2 bombas na orelha, mas porta-aviões eles sabem trabalhar. Não, mas precisa ver aí, cara, nós temos uma distância aí de 70, 80 anos desde a última vez que os japoneses usaram porta-aviões. Eles vão precisar muito, muito do suporte americano com relação às táticas com porta-aviões, especialmente na situação especial dele, hein? Eles já possuem essa coordenação com os americanos desde a década de 70. Então, agora, até porque eles precisavam se juntar nos exercícios militares para conter Rússia e China. Sim. Mas não é um know-how que eu não sei se o know-how assim ainda tá lá, entendeu? Porque tática de projeção de poder, igual da Segunda Guerra Mundial, ocorre até hoje. Sim. Eu estou projetando meu poder com o meu poder aéreo. Então, isso ocorre até hoje. A ideia é essa. Tecnologias, existem outras tecnologias, mas o núcleo da estratégia, das táticas de projeção do poder são as mesmas coisas. Então, em comparação dos chineses, eles estão anos-luz. Mesmo os chineses com 3, 4 porta-aviões. É igual quando a Rússia tinha porta-aviões, né? Aquele a lenha? Tá, churrasqueira. É churrasqueira lá. Costuma passear no mundo com o rebocador lá. O Kuznetsov. Nosso querido Kuznetsov. Um abraço, Zucovinho, pra você. Beijo, Finlândia. O que mais, Beck? Vamos lá. Tá aberto. Saudade do encontro nacional, rapaz. Nossa, nem me fala. Tá aberto o edital para modernização dos blindados EE9 Cascavel. Que saudade de achar que vai virar esse negócio. O valor máximo do contrato é de 86 milhões de reais, 86 milhões e meio. E está previsto o desenvolvimento de 2 protótipos e um lote piloto de 7 blindados. A ideia é que esse seja o primeiro passo para uma atualização maior que pode chegar a 201 cascavéis, praticamente metade do número de cascavéis em operação no Brasil. Os pontos de modernização são o sistema de tiro, o sistema de comando e controle, estabilização e automação do giro da torre, que, né? Deixa eu fazer com a mão, com a outra. É com a mão direita, mas aqui era na manivela quando eu fiz o curso lá. E instalação de um sistema de míssil com alcance superior a 4.000 metros. E ogiva específica para uso anticarro. Então a gente sabe que o Cascavel não é um blindado para operações ofensivas, ele é para operações de reconhecimento e operações defensivas. E a blindagem dele é leve. Ele tem velocidade e blindagem leve. O negócio dele é trabalhar essas características em campo, mas não tem como botar o Cascavel no lugar de um MBT para ele fazer um rompimento de fronte. Também a gente pode trazer isso em outros PHM mais para frente. Até o momento, esse sistema está com status de desejável nos blindados e se espera que ele se torne obrigatório com essas atualizações. Enfim, Madruga, investi essa grana toda, Madruga. Em veículo da década de 80, cara, não é desperdício de dinheiro, a gente vê muito comentário nisso. Na minha opinião, né, simples opinião, não. Por quê? Porque tem dezenas de veículos terrestres e aéreos com muito mais tempo de projeto, muito mais tempo de uso, que continuam aí muito bem obrigados em operação. Se a gente pegar terrestre, o M113 está sendo atualizado e vai continuar em campo de batalha por muitos anos, e aéreo, a B-52 está previsto para virar 100 anos em serviço, né? Segundo, esse programa de atualização já vai ter, ou é para ter, integração logística com o desenvolvimento e adaptação de sistemas do substituto do Cascavel, que por enquanto está sendo chamado de VBC CAV 8x8, veículo blindado de combate de cavalaria,
8x8. Alguns dos pretendentes para o posto são o Centauro 2 da Iveco Otto Melara, o Piranha da Movag, o AMV-XP da finlandesa Pátria, o ST1 da família VN1 da Norinco chinesa, vamos comprar blindado chinês? Talvez. Ixi. E o Tigon da sul-coreana Hanwha. Pro meu conhecimento, novamente, estou botando meu na reta aqui, o Centauro é o melhor veículo para o Brasil e se adapta às necessidades do EB. E além disso, ele foi desenvolvido desde o início para a função de viatura de combate. Todos os outros são viaturas de transporte adaptadas para a função de combate. Mas até o Piranha que tá... Sim, até o Piranha. O projeto base dele é VBTP, Viatura Blindada de Transporte de Pessoal. Eles falaram que tem um muito bom também que saiu, um tal de Osório. Mas aí, outra função. Outra Você função. é um rapaz malvadinho. Paulo, depois sou eu. A gente pula uma semana, vocês ficam As viúvas do assanhados. Osório vão vir aqui no comentário, tá? Dizer que sua mãe não é homem. Cuidado. Não, o Osório... Vamos fazer um programa sobre o Vai ter que Osório? sair esse do Osório aí. Vamos fazer. Acabar com alguns mitos. No ar aqui, comprometimento. A gente tá final de novembro. Vamos fazer para esse ano ainda um programa sobre o Osório. Tá? Vamos. Mas o Osório, já citando para a audiência aí, é viatura principal, é blindado, era para ser, né? É blindado de operação ofensiva. Seria pretérito, né? Futuro do pretérito, um equivalente, com 4 aspas de cada lado, do Abrams e do Leclerc e outros blindados assim. Não é blindado de operação de reconhecimento e defesa. Mas com suspensão do Chevette e motor do Fusca não vai, cara. Fica um pouco difícil. Sabe que eu tenho uns colegas da cavalaria da época do curso lá, pessoal que tá nativo ainda, eles estavam postando esses tempos nas redes sociais, manutenção do Osório. O pessoal tava fazendo uma limpeza, manutenção de rotina lá, para ele continuar pelo menos enquanto peça funcional, o povo todo feliz lá fazendo manutenção. Bonito de ver, peça de museu, é sempre interessante ser vista, enfim. Falando em blindados, a gente tá aqui nesse assunto, está sendo testado um novo tipo de munição para uso nos M1 Abrams dos Estados Unidos. A XM1147 multipropósito, também conhecida como AMP, é uma munição que substitui 4 tipos atualmente em uso. A M830 autoexplosivo anticarro, a M830A1 multipropósito anticarro e anti-helicópteros, desenvolvida para derrubar aquelas porcaria daqueles M124 Hind, a M908 anti-obstáculos e a M1028 para uso antipessoal aproximado. A Madruga vai dar tiro de blindado em antipessoal. Vai sim, o canhão principal. Enfim, as vantagens da nova munição são claras. Puf. Nossa, tá chovendo o inimigo. As vantagens da nova munição são as seguintes. Logística e distribuição. É muito mais fácil projetar e distribuir um tipo de munição do que 4. Sim. Uso direto. Não precisa ficar escolhendo muito no meio da batalha. Não falta munição específica. E esses 2 pontos, dentro da... Pensa o seguinte, você dentro de uma tripulação de blindado, você tem uma previsão da missão que você vai cumprir e 5 munições diferentes para você carregar. Quantas de cada uma que você precisa levar? Porque não dá para voltar no meio e reabastecer. Falou, faltou munição de carro. Eu só tenho uma de pessoal. Então, né? Você tendo uma munição assim multipropósito fica muito mais fácil. Você bota uma específica anticarro autoexplosivo de alta capacidade e um monte dessas multipropósito que você pode usar à vontade. Além disso, como capacidades adicionais, você elimina equipes de terra com armas anticarro a uma distância maior. Sim, Opa. Estamos falando de chover inimigo. Sabe aquele papo de o blindado tá longe, qualquer infante com uma arma anticarro. Não, agora vai ter mais alcance, mais antecipação. Tem luneta, tem sensor térmico. A hora que o pessoal estiver calculando, daqui a tantos metros vai dar para disparar, pronto. Acabou, assim. Já era. E elimina obstáculos para o progresso de infantaria também de distâncias maiores. Então não precisa chegar com o blindado tão perto de um obstáculo físico, seja ele uma construção, um muro, uma barreira, não precisa colocar o teu blindado numa
situação vulnerável para vaporizar aquele negócio para tua equipe de terra poder entrar e fazer o trabalho mais minucioso que é tão válido, tão importante, que é o trabalho da infantaria, que a gente pega no pé de um de outro, mas aquele esquema, a cavalaria passa explodindo tudo quanto é coisa, mas tem que ter o pessoal no chão lá, tem que ter o pé de poeira para ir no cantinho, para fazer inspeção, quem vai ocupar o terreno é o pé de poeira, não adianta. A gente explode as coisas antes, prepara, tenta deixar o negócio mais razoável possível para dar o menos trabalho possível para o pessoal de infantaria, mas o pessoal tem que ir lá do mesmo jeito. Bom, o início dos testes dessa munição estava previsto para acontecer o ano passado, mas foi adiado por conta da pandemia. Esse ano, agora 2021, foram testadas 86 munições e mais testes já estão previstos para o ano que vem, mas a Iron Brigade já está atualizando os carros para uso desse novo tipo de munição. Então, só 86 foram disparadas, já foi aprovado, já tem uma brigada atualizando para trabalhar com isso aí. Então, a princípio, munição aprovada para os Abrams. E vamos trocar de assunto. A gente estava falando do Putin, né? Fazer um passinho histórico para trás aqui. Em 1983, os Estados Unidos lançaram um programa chamado Iniciativa Estratégica de Defesa, apelidado carinhosamente de Star Wars, que era um sistema, ou seria um sistema complexo que previa a criação e conexão de vários radares, mísseis, satélites, além de armas de energia dirigida. Olha que negócio futurista. A gente está pensando em 1983, hein, gente? A ideia seria destruir, ter uma capacidade de destruição dos ICBMs no meio da trajetória, quando eles saem da área de armas convencionais em velocidade altíssima e não tem muito o que fazer quando eles estão a uma velocidade muito alta, uma altitude muito elevada. A ideia era conseguir abater esses ICBMs e acabar com aquela questão de, em um evento nuclear, ter uma garantia de destruição mútua, que foi o que segurou muito na Guerra Fria. Ninguém queria apertar o botãozinho nuclear porque ia todo mundo virar fumacinha. Quem tivesse um sistema desse, eliminaria a destruição mútua. Então, Estados Unidos investiram algum dinheiro, só que a União Soviética acreditou tanto nesse negócio que gastou uma grana que não tinha e até colocou um módulo no espaço com ogivas nucleares, o negócio, e daí caiu, não sei se caíram o troço caiu sozinho, enfim. Mas o negócio levou o mesmo destino da União Soviética no fim das contas, né? E aparentemente alguns russos ficaram com isso meio entalado na garganta, porque esse mês a Rússia resolveu testar um míssil específico para destruir satélites. E o alvo foi um satélite russo chamado Tselina D, que estava em órbita desde 1982. Então, mais um vestígio da União Soviética que acaba de desaparecer da história. A mãe Rússia, a gente sabe, sempre pode produzir mais satélites, mas o caso é que a destruição desse equipamento gerou mais de 1.500 destroços potencialmente perigosos para a tripulação da Estação Espacial Internacional. Tanto é que a galera toda que estava na estação teve que sair correndo para os módulos de evacuação, porque talvez batesse o negócio e daí despressuriza e já era todo mundo, né? O pessoal se preparou mesmo para evacuação de emergência. Fora isso, tem uma quantidade, alguns milhares de satélites nessa faixa orbital que podem ser atingidos por esse lixo russo. Enfim. Né? E aquele negócio. Boa parte do Ocidente está criticando os russos, porque, porra, que falta de responsabilidade esse negócio. Os russos falando que tudo foi friamente calculado e que não tinha perigo para ninguém, né? Vai ter um super controle da projeção dos destroços numa altitude orbital. Mas o fato é, a gente tem que acostumar com esse negócio da militarização do espaço, a exploração espacial, especificamente civil, que a gente sempre soube que, mais ou menos, né? Que a tecnologia que sobe não dá para garantir, não tem como se comprometer que vai ser aplicada só para uso civil. Mas está cada vez mais próxima essa militarização de fato, seja com esse teste russo, seja com a criação da Space Force pelos Estados Unidos lá em 2019. Já é uma dimensão dentro do SUS de estratégia. Já é mais uma nova dimensão. Já é mais uma nova dimensão e uma força armada específica. E você conseguir derrubar um satélite com um míssil
É como você acertar uma bola de tênis num jogo de tênis enquanto o jogo acontece com um tiro de arma de fogo. É só para ter mais ou menos uma ideia do tipo de matemática e de esforço tecnológico que precisa para você poder destruir um satélite que está lá passando por cima. Não é assim, solta aí. Exatamente. É um negócio bem, bem complicado. Bem complicado. Sabe que isso me lembrou um pouco aquele teste que a China fez esses tempos também com um míssil velocidade hipersônica, que foi anunciado, todo mundo ficou assim, como é que eles chegaram nessa tecnologia e aplicaram semana passada. É? 5 vezes a velocidade do som. E aí, como é que faz para se defender do negócio desse? Exatamente. Agora, a gente precisa ver se tudo foi mil maravilhas também, né? Quantos que foram lançados até se pegar? Tem mais isso. Soltaram o míssil agora no Mar do Sul da China e ele desceu para passar pelo sul e dar a volta e cair lá no norte, pelos Estados Unidos. Por onde eles não esperam. Né? Exatamente, sim. Exatamente. Então, a tecnologia está aí, literalmente voando, e é bom que as equipes de sistemas de defesa estejam ligadas, porque, por um lado, a gente tem, se a gente considerar, de repente, uma parceria Rússia-China, que pode acontecer, dependendo da situação, pode não acontecer, já demonstrou capacidade para tirar do ar satélites importantes e derrubar comunicações no século XXI, é o alvo prioritário, mais do que alvo em terra. Sim. E outro pode atingir o alvo em terra com uma velocidade 5 vezes maior do que a velocidade do som. Porra. Então a gente tem um cenário um pouco complicado. Eu lembro que acho que foi o Bush, no início dos anos 2000, tentou recuperar um programa parecido com esse do Star Wars. Acho que era Escudo de Mísseis o nome, uma coisa assim. O nome do programa, mas daí chegou no governo Obama e parou também. Enfim. Vou botar na fronteira da União Europeia da OTAN contra a Rússia. Agora vamos ver, mas chega de desgraça de minha parte. Eu encerro minha pauta por aqui, porque tá bom. Então tá bom. Eu não tenho pauta nenhuma, eu vim aqui só para ser host, para ver esses meus queridos amigos, que eu tô com saudade de vocês, fazer um encontro nacional. Estou repetindo porque eu tô com vontade mesmo. E então tá por aí. Alguma mensagenzinha última aí, Paulo? Não, só vamos ficar de olho nos próximos PHMs para ver o desenrolar. Muito bem. E vamos falar do Osório, hein, ainda esse ano. Vamos, certeza. Não, é isso, é deixar um abraço para você, ouvinte, que acompanhou a gente até aqui. E vamos agilizar umas pautas quentinhas aí que vocês vêm pedindo faz tempo. Vamos encerrar o ano bem recheadinho. Muito bom. Um abraço para você, meu amigo que ficou até agora. Inscreva-se, likezinho, etc. E vamos nós, tá bom? Isso aí. Valeu, um grande abraço. Tchau. Alô. O processo de internacionalização das empresas vem colocando cada decisão institucional à prova. E para ter destaque nesse cenário cada vez mais dinâmico, é necessário que o profissional compreenda questões políticas, geopolíticas, estratégicas, diplomáticas, jurídicas, sociais e éticas. Nesse sentido, a Columbus, pós-graduação de alta performance, promove o curso de Relações Internacionais e Diplomacia Empresarial. Este curso é coordenado pelo professor Marco Túlio Delgobo Freitas e é voltado para profissionais que trabalham em um contexto internacional ou queiram atuar na área de relações internacionais. Se a sua área de atuação for direito administrativo ou gestão estratégica de marketing, a Columbus também tem cursos de pós-graduação que vão te ajudar a desenvolver habilidades e competências para sair na frente como um profissional completo e dinâmico. Acesse o site columbuseducacional.com.br. Informe que conheceu os cursos através do podcast Clube dos Generais e garanta 10% de desconto.